Bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus, na sua graça infinita, nos abençoe. Fortaleça-nos, guarde-nos do mal, dirija os nossos passos, orienta as nossas mentes para termos pensamentos bons, corretos, firmados, sempre na verdade. Queremos falar sobre o julgamento que virá. Certamente virá, porquanto Deus assim o disse, e quando Deus diz, as coisas acontecem. Na carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, Paulo, falando sobre a vida que muitas pessoas levam, ele diz assim, no versículo 1: Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós. Mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, nós compreendemos que às vezes as pessoas fazem coisas e aquilo fica oculto. E eles pensam que nem Deus está vendo. Mas vejam bem, haverá um dia que todos comparecerão diante do tribunal. E quando se está diante de um tribunal, então os investigadores já buscaram suas provas. Quando os investigadores começam questionar o suspeito, sempre provas vêm à tona. Isso quer dizer, começam a investigar um crime, começam a investigar um roubo. Na maioria das vezes, eles conseguem as provas e sabem quem foi feito. Se os investigadores, com seus treinamentos, conseguem às vezes pegar através de uma simples digital ou um pequeno objeto, algo que acusa aquela pessoa, que o deixa inexcusável, como poderão as pessoas acharem que estarão inexcusáveis diante do Senhor? Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então haverá um dia, um momento, um tempo, em que todos estarão colocados diante do juiz eterno, do justo juiz. E isto fará com que as pessoas veja as suas ações, os seus atos, e veja se foram bons ou ruins. Nós vemos que Deus sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 12, ele diz assim, olha, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade. Por quando a pessoa tem prazer no pecado, na iniquidade, na mentira, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Porque eles não dão valor à verdade. Eles não dão valor àquilo que é real. Mas vai chegar o momento em que todos terão que comparecer ao tribunal de Cristo. Então, o que nós podemos fazer? Nós somos falhos. Nós somos errados em muitas coisas. Mas Deus, por sua graça, proveu-nos um meio, através do sangue de Jesus, através do arrependimento, da confissão do pecado, e assim alcançarmos o perdão. E aquilo então ser lançado no mar do esquecimento. E aquilo então é desintegrado, aquele pecado, e é lançado ao autor do pecado, que é Satanás. Porque não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Hebreus 4, verso 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tudo o que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque são as saídas da vida. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E ele já sabe o meio como ele estará investigando todas as coisas. Ele sabe como fazer, meus irmãos. O que nos resta é estar vivendo debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Não acharmos que eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser, aprontar, viver uma vida imunda e impura. Não, não é assim. Todos nós havemos de comparecer diante desse tribunal. Então veja Romanos capítulo 4, acho que é Romanos capítulo 4, no verso 13, vamos ver. É Romanos capítulo 2, né? Olha, tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparias ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Ou eu não posso arrepender? Você não pode se arrepender se não for a bondade de Deus. Por isso é que nós devemos dar valor, amar ao Espírito Santo, porque ele nos leva ao arrependimento, ele convence o homem do pecado. Mas quando o homem vive em pecado e nada pode mudar suas ações, suas palavras, suas atitudes, é porque o Espírito Santo não está ali levando ele a se arrepender. Então Paulo diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Porque Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então haverá um momento de nós estarmos
diante deste Deus que conhece todas as coisas, estará julgando todas as coisas. E no livro dos Provérbios, no último capítulo, Eclesiastes, melhor dizendo, no capítulo 12, que é o último, nós vamos encontrar algo que pode nos ajudar demais. Nós devemos pensar sobre isto. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha, é pesada esta palavra? Sim, mas ela é um alerta. Então você não deve guardar aquilo que te condena. Acerta. Busque. Peça perdão. Acerte. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando os investigadores treinados começam a fazer um questionamento, a investigar os passos daquele suspeito e por muito tempo vigia, e logo eles conseguem as provas necessárias para levá-lo a juízo. Agora, se os homens conseguem isso, imagine Deus. Imagine Deus que sabe todas as coisas, inclusive aquilo que está encoberto. Por isso, o salmista, ele orou pedindo a Deus para examinar a ele, para buscar a ele, para que Deus o ajudasse a conhecer os seus pecados. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tu me conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então, Deus me conhece mais do que eu mesmo. Antes que eu tivesse sido formado no ventre da minha mãe, antes de ser formado os ossos, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão glorioso é o nosso Deus! Quão preciosa é a sua palavra! Por isso devemos procurar honrar essas palavras, honrar esse Senhor glorioso, que mesmo nos conhecendo, sabe como somos. Ele nos ama e não quer que nenhum homem se perca. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez algo que esteja escondido que eu nem recordo. Mas por amor, por misericórdia, não me deixe andar por um caminho errado. Olha,
Meu amado irmão, precioso irmão, preciosa irmã, deixe Deus moldar tua vida. Confie nele, na sua palavra. Jovem, ancião, crianças, adolescentes, confie nesta palavra, confie nesta Bíblia. Como purificará o mancebo o seu caminho? Salmo 119, guardando segundo a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ame esta Bíblia. Ame esses ensinamentos, ame esses conhecimentos. E vá pelo caminho eterno. Deixa Deus guiar-te. Deixa Deus sondar o teu coração e tirar o coração de pedra e colocar aí um de carne que vá amar sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoe e nos ajude. Amém, Senhor. Amém.